Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Pessoal, o projeto do canal Rascunhos Econômicos é um canal que trata de economia como ciência. Aqui é um canal de divulgação científica, tá? Bem, hoje eu farei o vídeo mais profundo e mais complexo e simples ao mesmo tempo da história do canal. Até agora, pretendo me superar, né? Hoje eu farei uma aula para apresentar a, uma defesa, um argumento ético e moral, né, ou um argumento moral e filosófico ou lógico sobre a legitimidade da propriedade privada. E veja, esse canal é de divulgação científica, esse canal é de tratar a economia como ciência, só que eu não sou materialista. Tá? Então, nesse vídeo, eu vou utilizar moral e lógica. Eu vou utilizar lógica partindo de 2 ou 3 axiomas morais. Tá? Esse vídeo vai ser muito complexo, no ponto que ele vai ser muito simples. Eu peço que vocês, desde o início, curtam esse vídeo, comentem e inscrevam-se e liguem as notificações e me sigam em todas as redes sociais, estão aí na descrição. Pessoal, esse vídeo é de divulgação científica, porém eu vou utilizar coisas que vocês vão entender que não sejam ciência. Eu vou falar de doutrina social da igreja como axioma, se nós podemos usar essa palavra, como axioma moral. Eu vou partir de um axioma moral e vou desenvolvê-lo. Para quê? Para tratar da legitimidade da propriedade privada. Porém, uma coisa que os liberais não. Aqui eu vou desagradar liberal, vou desagradar Bitcoin, vou desagradar todo mundo. E outra coisa, eu vou tratar da doutrina social da igreja. Se eu falar qualquer coisa que vá contra a doutrina da igreja, eu peço desculpas. E se eu falar qualquer coisa que vá contra a doutrina social da igreja, eu peço desculpas e tudo o que eu estiver falando, eu peço desculpas e adoto a reta doutrina, certo? Quem trata sobre doutrina é o magistério. Né? Aqui eu só estou tratando do axioma. Ou seja, eu estou partindo do argumento e desenvolvendo como a doutrina social da igreja fez. E, Léo, por que eu devo ver esse vídeo se esse canal é um canal sobre economia? Porque é o argumento mais simples, complexo numa determinada maneira, mas ele é complexo sem perder a simplicidade de inteligibilidade. E é o argumento mais irrefutável que existe. É impossível refutar esse argumento sobre a legitimidade da propriedade privada, feita, que é a base da DSI, ou seja, feita na encíclica Rerum Novarum, tá? Se eu não escrevo errado, leiam a Rerum Novarum, tá? E depois na 40º ano, na 100º ano. Mas eu estou apresentando, então, esse argumento mais simples, complexo e impossível de ser refutado, que é o argumento, que é o axioma moral sobre o qual se baseia a DSI, a doutrina social da igreja, que foi apresentado condensadamente na Rerum Novarum. Tá? O argumento é simples e complexo ao mesmo tempo. Tá? E por hora, esqueçam a DSI. Tá? Já vou falar. Qual é o argumento? Bem, o que é a propriedade? A propriedade é algo que lhe é próprio. É algo que lhe pertence. A propriedade pode ser dinheiro, podem ser bens. Eu não sei se você sabe, a roupa do corpo são seus bens, pertencem a você. Um relógio, uma caneta, um papel, isso tudo pertence a mim. Há propriedades que nós nos preocupamos mais se alguém leve, há propriedades que nós nos preocupamos menos. Veja, um chiclete pertence a você. Se outra pessoa pede, ou se você perde, ou se alguém rouba em cima da sua mesa, você não se preocupa tanto. Mas tudo isso pertence a você. Mas por que pertence a você? Por que você entende que aquilo lhe pertence? Ou porque ele foi dado, ou porque você o comprou. Mas se eu comprei, eu troquei por algo que
a priori já era meu? Sim, eu troquei por algo que a priori já era meu. Então, quando você comprou um primeiro doce numa venda da esquina, quando você era uma criança, sua mamãe, o seu papai, sua vovó, seu vovô, seu tio, sua tia, ou até um primo, um irmão mais velho, lhe deram um trocado para você comprar aquilo. Sim, sim. Então alguém lhe deu, sim. Só que chegou uma hora na sua vida que tudo que você estava comprando era um dinheiro que você recebeu a título de trabalho. Certo? Depende da idade aí. Eu com 14 anos de idade, eu já convertia fitas VHS para DVD. Né? Eu, eu criei um equipamento através de outras gambiarras e comecei a ganhar um dinheirinho. Porque eu quis, nunca me faltou nada. Mas veja, então quando eu ia comprar alguma coisa, um refrigerante, um salgadinho, com aquele dinheiro era fruto do meu trabalho. Sim, mas de onde veio então o dinheiro para a compra das máquinas, né, daqueles pequenos equipamentos, para que eu pudesse fazer a conversão de fitas VHS para DVD? Ou de onde veio o pagamento pelo espaço que eu fazia isso, que era o quarto da minha casa, quando eu era criança? De onde veio a energia elétrica? De onde veio o pagamento pelo computador que eu precisava? De onde veio tudo isso? Minha mamãe e meu papai. Aí, tá, de onde veio o dinheiro deles? Meus avós? Sabe? Então, de onde vem realmente a primeira propriedade? De onde vem a legitimidade da propriedade? Bem, primeiro de tudo, a única propriedade que nos é nossa e foi dada e criada por alguém é o seu próprio corpo. Léo, como assim foi dada e criada por alguém? Você está falando de Deus? Não, eu estou falando da sua mamãe. A sua mamãe te fez, certo? E veja, o que é você? Você é a condensação dos alimentos e dos líquidos que sua mamãe comeu e bebeu durante a gestação e depois do leite materno. E tem gente que toma, né, que fica menos tempo do leite materno e tal, mas não importa, alguém teve que comprar também o leite, a bebida láctea, a fórmula, não importa. Alguém teve que pagar. E quem está pagando, então tudo isso foi uma doação. Tudo isso lhe foi dado para a criação do seu corpo. Nós estamos falando materialmente. Chega um determinado momento que seu corpo é capaz de fazer trabalho. E esse trabalho é remunerado por alguém. No meu caso, alguém me pagava para converter VHS, fita cassete, em DVDs. Então, o meu corpo foi capaz de fazer aquilo. Eu era capaz de operar e de fazer administrar, né, um pequeno negócio ali de montar, de converter fita cassete em DVD. Só que eu tinha máquina, tinha tudo, então eu tive um capital inicial. Mas não importa, porque tudo isso aí me foi doado, mais a minha capacidade corporal. Léo, mas sentar a cadeira e fazer isso no computador não é um grande trabalho. Não é um grande trabalho, mas é socialmente aceito. As pessoas veem valor naquilo. E remuneram o meu trabalho via dinheirinho. Certo? Muito bem. E todo trabalho é basicamente isso. Um trabalho mais intelectual, um macroeconomista, um advogado, um matemático, um professor de física, um professor de química, um pesquisador. Esse dinheiro que eles recebem é remuneração pelo trabalho. Um gari, um cozinheiro, um motorista, uma faxineira recebem remuneração pelo trabalho mais braçal. Só que tudo isso é remuneração pelo trabalho que é feito por uma coisa que pertencem a este econometrista, a este médico, a este advogado, a esse psicólogo, a motorista, ao cozinheiro e ao. Até esqueci, ao pedreiro, vamos dizer. Eu dei outro exemplo, agora esqueci. Algo pertence a eles, todos, e eles estão desempenhando os trabalhos segundo a sua natureza profissional. O que é o corpo? É um trabalho corporal, ou seja, é a sua própria matéria. O trabalho é a extensão da sua própria matéria sobre outra matéria. É a sua capacidade que você, indivíduo dotado de consciência, tem de
dobrar, de manipular, de desenvolver a matéria. É a sua extensão. A matéria é um fruto. O fruto do seu trabalho é um fruto da matéria do seu corpo. A sua parte material, a sua consciência, desenvolve e trabalha o ambiente material e desenvolve algo de valor que ali não existia. Pode ser catando latinha, pode ser indo no mangue pegando do siri, ou caranguejo, agora não sei a diferença, pode ser você como pescador, pode ser você como é, psiquiatra ajudando outra pessoa, mas utilizando as suas capacidades corpóreas, porque pensar também vem do corpo, teoricamente, ou pode ser você como um, não sei, um trabalho mais difícil, ou as pessoas pensam que é mais difícil, um matemático, um ganhador do prêmio Nobel, não importa, ou um escritor, ou um artista, você está desenvolvendo algo que as pessoas veem valor. Algo que tem valor para com a sociedade. Valor para com a sociedade nós podemos chamar de valor social. Léo, você está falando do valor trabalho? Não. Isso não é valor trabalho. Estou dizendo o seguinte: o seu trabalho, a sua capacidade de manipular o ambiente material à sua volta, ou o seu próprio corpo como artista, ou profissões mais ou menos não vistas com muito bons olhos, né? Do ponto de vista plenamente material, você desenvolve um valor que a sociedade está de acordo de pagar, de consumir, de comprar, de investir em você. Isso eu só estou falando de onde vem o seu salário ou a sua renda, né? Se você tiver, você não for um CLT, mas você for um consultor econometrista, um consultor médico, ou um médico, um advogado, né? Não é bem salário, mas a sua renda mensal. Então, esse trabalho é legítimo em si, porque as pessoas pagam. Eu não estou falando quantas pessoas deveriam pagar, e eu não estou falando se o valor do seu trabalho vem do uso, vem da utilidade, vem do valor trabalho marxista, ou vem de qualquer outra teoria econômica. Eu só estou falando que há algum valor no seu trabalho e você é remunerado por isso porque há um valor que a sociedade coloca no seu trabalho. Isto é um termo da DSI, tá? Valor social do trabalho. Tá? Existem outros termos da DSI que eu não quero utilizar, porque eu não quero fazer uma catequese aqui. Eu estou explicando um argumento muito, muito bom a favor da propriedade privada. Então, se o seu trabalho, se o seu corpo, a sua mente consegue comandar o seu corpo para que faça um trabalho em que as pessoas veem um valor e consumam o que você produziu, seja bens, sejam serviços, ou qualquer outro tipo de coisa, das mais ilegítimas às mais legítimas, né, do ponto de vista social, ou mais morais, ou mais questionáveis ou não. Veja, você é digno do pagamento do seu trabalho. Por quê? Porque aqui está. Aí eu vou usar um axioma moral. Um axioma moral dito por uma pessoa que um terço do planeta Terra, ou mais, considera que não era apenas uma pessoa. Muçulmanos e cristãos dirão que não é uma pessoa apenas. Muçulmanos dirão que é um profeta. E cristãos dirão que é o cristão, realmente cristão, dirão que é o próprio Deus. É o seguinte, um axioma moral muito importante. O trabalhador é digno de seu salário. Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um axioma moral. Por quê? Porque eu parto do princípio que por que o trabalhador é digno do seu salário? Se o salário é o pagamento pela utilização do seu próprio corpo, é porque ele tem propriedade sobre o seu próprio corpo. Se ele tem propriedade sobre o seu próprio corpo, de determinada maneira, ele é livre. A liberdade, ou não, ela pode ser dada do ponto de vista moral. Há correntes que dizem que a liberdade não existe, é uma superestrutura. Mas veja, isso é um axioma moral. As pessoas são dignas de seu próprio salário. Ou quer dizer que elas são
dignas, ou seja, é da dignidade humana, é da dignidade humana que o trabalhador receba salário, que o trabalhador seja pago. Ou seja, o trabalhador, a pessoa, tem direito por seu trabalho. Ela tem direito de receber dinheiro. Sim, Léo, muito bem. E daí? E daí que nós vamos guardar esse argumento e eu já volto aqui. Na ordem liberal, é evidente que a pessoa tem direito a salários. Mas isso é regulado do ponto de vista jurídico. Aqui, na argumentação que eu estou tentando fazer da DSI, ou seja, eu estou demonstrando, e eu me pintei aqui, eu estou demonstrando a argumentação da doutrina social da igreja, mas é uma argumentação que até agora, veja, não é uma argumentação teísta. São coisas que são argumentos que, sim, é da estrutura da realidade. A pessoa nasce, tem um corpo, o corpo, de determinada maneira, foi doado pelos seus pais, e a manutenção do corpo até que ela pudesse a capacidade de gerar o seu próprio valor foi doado, era um presente, era comida, era pessoas que a amam, ou seja, a base da sociedade humana é o amor ao próximo. A pessoa foi mantida daquela maneira até conseguir retirar valor de seu próprio trabalho, do seu próprio corpo. Muito bem. E todo trabalho vem do gênio humano ou do braço. Todo trabalho vem do corpo. Muito bem. Todo valor. Muito bem. Na ordem liberal, a propriedade é uma garantia jurídica e pode ser regulada juridicamente. Ou seja, não há nada de direito natural. É uma decisão do Congresso, é uma decisão da Câmara dos Representantes, é uma decisão do presidente, é uma decisão do ditador. Léo, ordem liberal, ditador, sim. Existem ditaduras liberais, vamos dizer assim, que não são ditaduras tipo comunista, né? Porque a ordem liberal não quer dizer o liberalismo depois de 1990, tá, gente? Então, mas para a moral, essa moral, esses argumentos que eu estou dando, não é bem assim. Para esses argumentos, para essa linha que eu estou seguindo, o trabalhador é da dignidade humana. Ou seja, um ser humano deve ser tratado da maneira de que o seu trabalho tem que ser pago. E para a igreja católica, quando o trabalhador o não pagamento pelo salário do trabalhador é um pecado que clama justiça ao próprio céu. É um pecado gravíssimo. O não pagamento pelo trabalho do trabalhador. Então, você negar que o trabalhador é da dignidade humana, o trabalhador ser pago, eu acredito que ninguém nega hoje em dia. Né? A escravidão já foi abolida do sistema de crenças comuns da humanidade, né? Da aceitabilidade social. Então, eu acredito que todos concordam. O trabalhador é pago pelo seu salário. O trabalhador recebe um salário, recebe lá o seu dinheirinho, tá? E ele toma esse dinheirinho e um pouco desse dinheirinho ele consome em comida, tá? E residência, abrigo, né? Pode ser que ele compre a casa, mas vamos falar de aluguel e de comida. Então ele está vivendo pelo suor do seu próprio rosto. Ele paga suas próprias contas. Muito bem. Ocorre que o trabalhador também pode ter a roupa do corpo, que ele comprou com o dinheiro do seu salário. O trabalhador também tem um carro, um celular, um relógio. E assim vai. Qual é a legitimidade dele de possuir um relógio? Qual a legitimidade dele de possuir um celular? Qual a legitimidade dele de possuir um carro? Ou de ter dinheiro no banco? Qual é a legitimidade? Por que as pessoas podem ter um carro, dois carros, um telefone último modelo de 20 mil reais ou um telefone de 500 reais, não importa. Um relógio mais barato ou um relógio mais caro ou um mediano. Por quê? Porque as pessoas podem ter. Porque as pessoas podem ter mansões, podem ter isso, podem ter aquilo. Isso é legítimo.
Veja, como a pessoa comprou uma determinada coisa? A pessoa tem uma renda que vem de seu trabalho. Esse trabalho pode ser que ele tenha uma empresa em que ele é consultor, em que ele é médico, né, um escritório, determinado tipo de coisa, pode ser que ele seja um trabalhador CLT, na realidade brasileira. Ele é remunerado pelo seu trabalho. E uma parte dessa renda do trabalho, ou toda a renda do trabalho, ele compra um celular, a prazo ou à vista, não importa, um relógio, um carro. De onde veio a propriedade desse relógio, desse celular, desse carro? O carro foi feito por uma fábrica, o celular foi feito por uma fábrica, o relógio foi feito por uma fábrica ou por um artista. Bem, e esses bens foram trocados por dinheiro esse que o trabalhador ganhou trabalhando. Portanto, a propriedade desses bens deriva. A propriedade desses bens deriva da propriedade do próprio corpo. Porque o corpo dessa pessoa produziu trabalho, que produziu trabalho que foi trocado por dinheiro, e esse dinheiro é trocado por propriedade de bens móveis, celular, carro, relógio, ou de bens imóveis. Um imóvel, uma casa, um apartamento, uma fazenda, uma chácara. Essa é a origem da legitimidade da propriedade. A propriedade, como diz a Rerum Novarum, a propriedade é a cristalização. O que é cristalizar? Cristalizar é um ato alquímico, né? É uma expressão que remonta à alquimia, porque é um ato alquímico que eles tinham uma solução, e essa solução com um monte de coisa lá. A hora que eles colocavam algum outro produto, toda aquela solução, a água que estava com um aspecto meio leitoso, ela ficava transparente porque tudo que eram partículas se cristalizava. É um show de mágica, né? É algo para impressionar o público. É uma arte de salão. É uma arte de salão, a cristalização, mas é uma coisa interessante. Né? Você tem um ambiente turvo, que você coloca um produto, toda a turvidez, toda coisa turva do líquido, perdão, ela acaba. E aquelas partículas estavam suspensas, elas se condensam num cristal, numa pedrinha, não importa. Isso é cristalização. O trabalho produz riqueza, uma quantidade de dinheiro. Essa quantidade de dinheiro se torna propriedade. E então essa propriedade é a cristalização do trabalho. Portanto, a legitimidade da propriedade privada, um relógio, um celular, um carro, é, é a legitimidade da posse sobre o próprio corpo. Veja, é da dignidade humana a pessoa ter direito sobre o fruto do trabalho do seu próprio corpo. Quando eu digo próprio corpo, é o camarada ser um programador, ganhar um dinheiro e ele puder comprar o que ele quiser. Ou do camarada ser médico, ou ser advogado, ser pedreiro, não importa. É a sua atividade, a forma que ele transforma a matéria, né? Ele utiliza a própria matéria para transformar a matéria. Isso agrega valor social, porque as pessoas, a sociedade está disposta a pagar ou trocar bens de seu próprio trabalho, porque quando eu sou um programador, vamos supor, e eu desenvolvo um site para alguém, tal, eu estou desenvolvendo um site de uma padaria. O padeiro vem e me dá o dinheiro. Esse dinheiro ele conseguiu produzindo pães. Então, indiretamente, eu estou recebendo o dinheiro que veio da produção de pães. Por quê? Porque o padeiro quer fazer um site para poder vender mais, contratar mais pessoas, ter mais escala. É totalmente legítimo. E é totalmente legítimo eu receber um dinheiro por isso também. A divisão do trabalho é legítima para a Santa Igreja. E para esse argumento, se eu não falasse que era da Santa Igreja, se eu falasse que o argumento era meu, vocês me aplaudiriam. Muito bem. Esse é o argumento mais simples, mais bonito, mais complexo na mesma medida. Por que que a propriedade privada é legítima? E veja, é um argumento muito mais bonito, muito mais simples e muito mais complexo ao mesmo tempo que o argumento liberal. O argumento liberal de que a liberdade, né, tem o argumento ANCAP também, não. O argumento da DSI, da doutrina social da igreja, o argumento condensado da Rerum Novarum é o seguinte: a propriedade é uma extensão, eu acho que é com X, tá? Do próprio corpo.
é um argumento brilhante. Ocorre que, com as revoluções liberais e com a desgraça da Revolução Francesa, veja, esse argumento foi feito na década de 1890, se não me engano. 1880, 1890, que é a renovaram com o Papa Leão XIII. Esse argumento foi condensado, mas é a visão tradicional das sociedades tradicionais desde sempre. Desde sempre se entendia que o trabalho era o fruto do próprio corpo. Por quê? Porque eram sociedades agrícolas, que você via o camarada se matando de trabalhar num campo de trigo para ter um cesto de trigo. Então aquele trigo era o suor do rosto dele em contato com a terra. Coisa simbólica, coisa bonita se parar para pensar. Bem, mas aí ocorre o seguinte: com o advento de uma desgraça chamada iluminismo, tudo precisava ser medido, tudo precisava ser definido, tudo precisava ser validado. E começa, Voltaire, um monte de besteira, começa, não, a propriedade privada é um problema, porque ela deve ser limitada, porque o primeiro homem que levantou uma cerca e disse isso é meu. Isso é bobagem. Isso é uma bobagem simples. É uma grande piada, um tanto quanto perigosa, como diria Raul Seixas. E, durante a ordem liberal, o início da ordem liberal, após a Revolução Francesa, que você tem o Código Napoleônico, esse tipo de coisa, você tenta regular e legitimar a propriedade privada via direito positivo. Veja, o argumento da DSI, não é um argumento positivo, ou seja, não é um argumento normativo, não é um argumento que diz como as coisas devem ser. É um argumento que diz como as coisas são. É uma contemplação. É a contemplação de 2000 anos, de mais. Tem coisa aqui pitagórica. O homem tem uma natureza imaterial e uma natureza material. A natureza imaterial do homem modela sua natureza material, tanto no próprio corpo como nas coisas que o cercam. E essas coisas que o cercam é propriedade da sua natureza material. Isso é um argumento que eu não sei se Aristóteles chegou a fazê-lo dessa forma, mas é um argumento que eu acho que nunca foi tratado antes, porque é uma coisa simples. É uma coisa, é uma coisa evidente. A ordem liberal, com o tempo, começa a desenvolver legislações para regular, controlar, pesar, normatizar a propriedade privada. Léo, os liberais, é isso que os liberais gostam. O liberal é o maior centralizador do mundo. A diferença é que eles acham que a centralização tem que ficar na mão deles, numa coisa paraestatal, mas na mão do direito burguês. Tá? Você começa um movimento de normatização, isso tudo, e começa-se um problema. Com mais gente, mais urbanização, e famílias que antes conheciam 10 gerações para trás, agora as pessoas não conhecem nem o próprio pai, né? No Brasil especificamente. Mas na Europa você começa a ter. Tem muitos historiadores ingleses da época vitoriana que diziam isso, né? Que as pessoas não estavam sabendo mais quem eram seus bisavós. Né? Você começa um problema de que, tá, mas essa propriedade pertence a quem? Então você começa um problema burocrático. Um problema burocrático do quê? Um problema burocrático de títulos. Problema burocrático de papelado. Títulos de propriedade. Com o tempo, né, eu estou falando aqui da pós-Revolução Francesa, mas em alguns países isso começou bem antes, tá? Principalmente Portugal e Espanha. Por quê? Porque eu já vou falar disso, tá? Títulos de papelado. Por quê? Você precisava que alguém atestasse que aquela propriedade foi comprada por você, que aquela propriedade pertencia a você, que aquela propriedade, aquela família que estava indo com o êxodo rural para Paris, ou aquela família que estava indo com o êxodo rural para Bruxelas, esse tipo de coisa. Aquela propriedade você realmente comprou aquela propriedade daquela família. Então você começa título de propriedade, né? É uma coisa mais organizada. O título de propriedade era um símbolo reconhecível de que aquela propriedade pertencia àquele dono. Mas a posse e a legitimidade da propriedade sobre aquele dono não vinha do papel.
O papel apenas atestava, era uma prova, ele não era legitimidade em si. A legitimidade veio do acordo, do pagamento, do dinheiro, ou seja, da remuneração do trabalho acumulado por aquelas famílias ao longo de gerações trabalhando naquela terra, e elas venderam a um latifundiário da França, da Nova Bélgica, né, da Bélgica que se formava, da parte da atual Alemanha ali. Era uma remuneração por aquelas famílias que estavam saindo do campo e estavam vendendo aos latifundiários. E a legitimidade vinha daquilo. A remuneração por quase meio milênio de trabalho daquelas famílias naquelas terras. Com o tempo, a propriedade foi se tornando o papel. Houve uma despersonalização, se a gente pode chamar de persona, né? Mas uma desvinculação entre a propriedade do item em si, do bem em si, com o trabalho que o gerou. Essa desvinculação vem com o importante é o papel, em que o título de propriedade está ligado ao papel, e às vezes pessoas que vivem numa mesma propriedade, eles têm um problema de conseguir os papéis, porque a propriedade virou o papel em si. O problema da origem, da legitimidade da propriedade privada sempre me cativou. Eu li aquele livro do Engels, não sei falar o nome dele. Origem de Deus, Família e Propriedade Privada, e aquilo me cativou muito. Origem de Deus, origem da religião, Estado e propriedade privada, uma coisa assim. Agora não lembro. É um livro muito bom. E ele conta mais ou menos isso, mas é como se ele contasse criticando. Né? E ele fala também do problema da herança, então ele dizia por isso que os casamentos monogâmicos patriarcais, né, que é para preservação do capital, né, esse tipo de coisa. Então é um argumento muito bom, e um argumento muito, 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 muito difícil de bater. Não tem como. Porque, de fato, você ir contra esse argumento é você dizer que as pessoas não são donas elas não são dignas do seu salário. Então, Léo, então bilionários, então imposto é roubo, bilionários são legítimos, imposto é roubo, esse tipo de coisa. Mais ou menos. Veja, a igreja, agora eu vou... porque o argumento da origem da propriedade é um argumento muito complexo. É um argumento longo, mas ele é muito simples. Ele é complexo, ele tem uma complexidade na sua simplicidade. Só que ele é um argumento muito simples. Não tem como você interpretar. É isso e acabou. Porém, ainda no DSI, na 40º ano e na 100º ano, que são duas encíclicas, os papas... eu esqueci quem escreveu a 40º ano. A 100º ano foi São João Paulo II. Os papas estão agora falando sobre a legitimidade da propriedade, mas não sobre a sua posse, mas sobre seu uso. Veja, a moral, todas as escolas de moral relevantes falam que o uso da propriedade, que a propriedade é válida, legítima e tal, e que seu uso deve ser de acordo com a natureza daquela propriedade. Tá? Vou dar um exemplo um pouco ridículo, mas, por exemplo, o carro é seu, não é? Sim, o carro é seu. Você tem direito ao uso do seu carro, não tem? Tem direito ao uso do meu carro. Você pode pegar, colocar o seu carro no último volume, né, a caixa de som do seu carro no último volume, ir na frente de um hospital de madrugada? Não pode. Não pode. Poucas pessoas concordariam com isso. Até as que fazem baile funk, né, no meio da rua. Poucas pessoas concordariam com isso. Léo, mas aí é o uso da propriedade de uma forma muito específica, sim. Mas você concorda então que o uso da sua propriedade tem nuances morais? Você não pode usar a sua propriedade para qualquer coisa? Sim, não pode. A microeconomia entende que... a microeconomia já parte da propriedade privada. Né? Ela entende que a utilização ou a ação econômica de alguns bens e serviços geram externalidades. Léo, o que é externalidade? São os impactos da sua ação econômica. Quando você compra um carro elétrico, você está olhando para a economia de combustível que você vai ter, ou que você pensa que você vai ter, é uma escolha racional que você fez. Beleza. Quando você compra uma caminhonete diesel 1960 e começa a usar na garagem do seu prédio 6 horas da manhã,
Você está deixando toda a garagem fedendo a diesel antigo. Você está poluindo, mas não estou falando no sentido do aquecimento global, estou falando de você estar atrapalhando realmente os outros. Mas você está usando aquela caminhonete, você está nem aí para dinheiro, você quer usar a caminhonete, mas o uso do seu bem particular gera uma externalidade negativa nos seus vizinhos, que é poluição, mas a poluição ambiental mesmo, mas não no sentido de Greta Thunberg, não, estou falando de, pô, você chegar para ir pegar seu carro para ir para o trabalho 6, 7 horas da manhã e tá aquele fedor de diesel, de enxofre, que parece um inferno, isso aí realmente enche o saco. Né? Fora que pode fazer mal ao longo do tempo, né? Porque caminhonetes diesel não foram feitas para ser utilizadas em garagem de condomínio, principalmente sem catalisador, nada, mais antigas. Né? Eu estou dando um exemplo também bem. Só que, se você vende a sua caminhonete e compra um carro elétrico, você tem externalidades positivas aos seus vizinhos. Por quê? O carro elétrico não faz barulho, a caminhonete faz uma baita de uma barulheira, a caminhonete estava vazando óleo e a caminhonete fazia muito fedor e produtos químicos pesados no ar. O carro elétrico não. É uma externalidade positiva. Seus vizinhos ficaram muito contentes. Só que você só estava pensando no seu bolso. Isso é um uso da propriedade? É, mas não é o tipo de uso da propriedade que eu quero dizer agora. Muito bem. Só que a propriedade pertence a você. Você está usando uma externalidade positiva. Você tomar conta das. Você tem uma casa num quarteirão aí. E por algum motivo você deixou a casa fechada. A casa está fechada, a sacada começa a varanda, a sacada começa a desgastar, começa a ter ficar feio. Né? Não estou falando nem de dengue e não estou falando nem de risco de incêndio ou desabamento. Né? Só estou falando do ponto de vista econômico. Vamos supor que a casa está muito feia, a casa está fechada, muito feia, passa uma sensação de insegurança, porém não tem nenhum problema sanitário, nenhum problema de segurança de incêndio e nenhum problema de segurança de desmoronamento. Eu estou falando da parte de vista de que, do ponto de vista que aquela casa tão feia prejudica a propriedade vizinha, porque os vizinhos não conseguem vender as casas pelos preços que eles gostariam, porque a vizinhança está feia e uma má impressão de que aquela casa está abandonada, gerando sensação de insegurança, por mais que nada tenha acontecido, sensação de insegurança. Isso é uma externalidade negativa sobre a sua propriedade. Só que há também, ou seja, você ter uma propriedade e não utilizá-la é uma externalidade negativa em boa parte das vezes. Ah, mas eu tomo conta dela, eu aplico dinheiro, eu tomo conta, eu só não quero nem alugar, nem vender. Ela só tá parada ali. Mas eu estou tomando conta, eu estou empregando pessoas para ir para lá, eu estou pinto lá, faço a pintura da fachada de vez em quando, tá tudo direitinho, PTU, água, luz, a casa está funcionando, só que não tem ninguém morando lá. Beleza, por quê? Não, porque eu não quero alugar e eu também não quero vender agora, vou esperar o preço crescer. Isso é ilegítimo? Sinceramente, isso é ilegítimo? Não, não é. Por quê? O camarada está tomando conta da casa, para que a casa não seja, não se torne um estorvo aos vizinhos. A casa, ele só está esperando o preço subir um pouco, só que ele está gastando, às vezes, um vigia, um caseiro, às vezes, né, depende do tipo de propriedade. Ele gasta de 6 em 6 meses alguém para limpar pesado ali, ou seja, ele está gerando empregos e tem pessoas que têm uma parte da renda que vem da manutenção daquela propriedade. É uma burrice econômica ele fazer isso. Mas, do ponto de vista moral, qual o problema? Ah, mas há pessoas que não têm casa e aquela casa está abandonada ali. Não, não está abandonada, ele está tomando conta da casa. A casa não está mais caindo aos pedaços. Siga o meu exemplo. Muito bem. Então qual o problema? Não, mas há pessoas que não têm casa. Mas o problema é o seguinte: aquele camarada que deixou a casa vazia ali, provavelmente ele vai vender depois, vai alugar, ou sei lá o que ele está fazendo. Ele está mantendo como um museu, sei lá. Ele está fazendo o quê? Ele está entesourando a casa, mais ou menos, porque ele não está dando destino social à casa. Porém, ainda não é imoral porque ele está gastando com manutenção da casa. Ele está gerando um bem social de uma determinada maneira. Porém, é uma burrice econômica. E pode ter algumas implicações morais, acessórias, que eu não quero ver aqui. Pode ser idolatria, a própria casa, porque alguma coisa aconteceu ali e ele acha que o espírito da mamãe dele está lá. Pode ser. Ou pode ser apenas especulação no curto prazo. Ele acha que daqui a um tempo vai ter o anúncio de uma obra do metrô e a casa vai valer 3 vezes mais. Pode ser. Mas ainda não é tão ilegítimo. Mas de onde veio o dinheiro para comprar a casa? Veio dos avós dele, Léo. Então pertence a ele.
depois de ter feito todo o inventário, de dar a parte das primas, dos primos, das tias, não importa, aquela casa pertence a ele legitimamente. Por quê? Porque o avô trabalhou por aquilo. O avô empregou direito, ele empregou trabalho que foi apreciado pela sociedade, pago, e ele comprou, trocou por uma casa, por um terreno. E construiu a casa, e manteve a casa. Porém, vocês podem dizer, tá, mas esse caso é do cara que tem uma casa. E se o cara tem 50 casas, 60 casas, e ele não põe para locação, ele não põe. Eu acho muito difícil que isso aconteça. Eu acho muito difícil uma pessoa que tenha algumas, meia dúzia de casas, e ele não queira vender nem alugar de maneira alguma. Eu acho isso muito difícil, porque ele está perdendo dinheiro. E o que faria ele fazer especulação e querer ganhar dinheiro é a decisão de que daqui um pouco a casa vai valer mais. É uma pequena especulação imobiliária, pode ser. Mas eu acho que ninguém vai para o inferno por causa disso, né? Eu acho que pode ter um pouco de caridade ao próximo, mas também ele pode ter caridade mais à própria família, né? Pode ter algumas explicações morais muito importantes por que ele está mantendo a casa. Né? Porque a casa vale 200 mil, ele gastou 100 mil na reforma, agora a casa vale 300, ele gastou 100 na casa, e se ele vender por 200, ele está perdendo dinheiro praticamente. Então, se ele está mantendo um pouco mais, porque ele sabe que daqui a pouco vai ter uma obra do metrô, um shopping, ou alguma intervenção, de que aquela casa vai para 400, 500 mil. Então, ele está tendo caridade aos filhos e à mulher de ter mais dinheiro. Né? Então, isso não é totalmente moral, veja. O problema da moralidade, quando nós analisamos tudo do ponto de vista moral, é que tudo depende. Tá? E qual é a ilegitimidade? Veja, isso seria a ilegitimidade da propriedade, do ponto de vista econômico, que a moral católica concordaria, porque isso é cristalino, é se o problema da propriedade, a legitimidade da propriedade, é quanto à sua externalidade. Você não pode utilizar essa propriedade de uma forma que fira muito as outras pessoas. Né? Você tem que tentar ter um pouco de bom senso, certo? E você não pode utilizar essa propriedade de maneira que fira a propriedade de outras pessoas pela desvalorização. Então você tem que tomar cuidado também, você tem que tomar conta de seus animais. Seus animais são sua propriedade, segundo a igreja, e segundo a lógica. Né? Segundo a lei atual, não sei, mas segundo a lógica elementar, natureza humana, da metafísica, os animais são sua propriedade. Então você não pode deixar um pitbull solta. Isso é ilegítimo. E veja, há países que proíbem a propriedade de pitbulls. Por quê? Porque é plenamente ilegítimo você não ter cuidado com seus animais. Evidentemente que eu acho que dá para ter cuidado, mas toda placa tem uma história. Então pode ter legislação que entende, olha, não adianta. O custo social que nós estamos pagando por causa de um ou dois é muito grande, mas é melhor nós proibirmos. Então isso é uma decisão legítima também do Estado. Isso tudo é relação do homem com a propriedade. Muito bem. E mais há um outro problema sobre a legitimidade da propriedade, que vem da sua própria natureza. Qual? Se o salário utilizado para a compra da propriedade, se ele é legítimo. Bem, o trabalhador é digno do seu salário. Então a propriedade é a condensação do trabalho do trabalhador. Porém, o trabalhador também tem que tomar cuidado com o que ele faz com a própria propriedade para não atrapalhar os outros, certo? Em diferentes graus, da forma do exemplo 1 que eu dei. Só que há um problema. Há propriedades que foram compradas de forma não legítima diante do trabalho. Há trabalhos, há formas de ganhar dinheiro que não são legítimas. Que são ilegítimas. Né? Que nós saberemos se elas são ilegítimas ou não. Por exemplo, alguns trabalhos que nós entendemos que não são morais, ou que têm um problema de moralidade acessória. Por exemplo, trabalhos de a própria pessoa utilizar o próprio corpo para trabalhos do mercado da profissão mais antiga do mundo, ou da profissão mais antiga do mundo, agora versão web. Isso é uma propriedade imoral? De maneira alguma. A igreja vai dizer, né, e a lógica elementar vai dizer que há um problema na forma, há um problema moral importante da forma que você conseguiu o dinheiro, mas não é ilegítimo quanto à propriedade. Ele é ilegítimo diante da moralidade sexual. Mas aí é problema seu, porque a igreja proíbe tudo, mas perdoa tudo, certo? Então, isso é problema seu, isso é um problema que você conversa com o padre e você resolva aí. Eu estou falando da moral católica, então é só padre, né? Hoje eu não vou poder dar o exemplo
de baborixá, de imã, de rabino, de cerimônias tribais. Não, hoje eu só estou falando de padre. Isso aí é um problema de outra categoria. A moralidade do ato que lhe gerou o dinheiro, essa moralidade pode ser analisada de duas formas. O ato em si é moral? A imoralidade do ato não leva à imoralidade absoluta do dinheiro. Por exemplo, uma pessoa que comercializa substâncias ilícitas. Pela doutrina social da igreja, a sua fortuna é plenamente ilícita. Porque é ilícito você fazer dinheiro vendendo substâncias ilícitas. Para a igreja, para a moral, para a igreja, para a moral católica, você ganhar dinheiro de uma forma plenamente lícita torna a sua propriedade ilegítima. Ou seja, bilionários e milionários e bancos que ganharam dinheiro com tráfico internacional, por exemplo, na Guerra do Ópio, teoricamente, muito da sua propriedade é ilegítima. Barões das drogas, de substâncias ilícitas no Brasil e no mundo, do ponto de vista da igreja, a riqueza em si é ilegítima. Ou seja, qualquer propriedade que eles venham a ter é mister que elas sejam tomadas pelo Estado. Porque ele tem o poder repressivo para a própria igreja. Muito bem. Então, nós concordamos que a propriedade tem pontos em que ela é ilegítima se a sua origem foi legítima. A forma que as pessoas ganharam dinheiro é ilegítima. E, do ponto de vista da moralidade sexual e do ponto de vista de legalidade de algumas atividades, por exemplo, jogos de azar, é ilegítimo você ganhar dinheiro com jogo de azar? Para a Igreja Católica, não. O problema para a Igreja Católica do jogo de azar é o vício. Que você tem que tomar cuidado com o vício. Mesma forma de, é ilegítimo você ganhar dinheiro produzindo bebidas alcoólicas? Não. Bebida alcoólica, para a Igreja Católica, não é um pecado, não é imoral. O problema é o vício. Né? Léo, então substâncias ilícitas do tipo entorpecentes. Para a Igreja Católica é plenamente imoral. Por quê? Porque você não há dor segura. Né? Você perde a consciência de qualquer maneira. Você perde Eu não vou entrar em moral de substância agora, mas procure o que o catecismo diz. Tá? Mas, por exemplo, jogos de azar, comércio de material bélico também não é ilegítimo para a Santa Igreja, né? Porque é legítimo ao Estado e aos indivíduos poderem se defender. E legítimo não. É imperativo para a Igreja que as pessoas possam, que homens, a Igreja fala, homens possam defender sua família. Então o comércio bélico também não é ilegítimo. Veja, a Igreja Católica, ela tem uma série de regras, né? A moral católica e a DSI, só que essas regras não são normativas, não são positivas. Elas são descritivas de uma realidade que a igreja entende. Então, para a igreja, tudo depende também da intenção. Qual é a sua intenção? O que você intenciona? Então, comércio se você é um comerciante bélico, se você é um comerciante de bebidas, se você é um comerciante de jogos de entretenimento, qual é do que você está ganhando dinheiro? Você está ganhando dinheiro da desgraça das pessoas. Você está ganhando dinheiro de guerras. Você está ganhando dinheiro de problemas psíquicos relacionados ao consumo de bebidas, problemas psíquicos relacionados ao consumo de jogos. Isso se torna ilegítimo. Mas, se você está fazendo na justa medida, e aqui entra também o comércio de tabaco. Se você está fazendo na justa medida, não há problema. O dinheiro é legítimo. Aí aqui entra outro setor muito importante para a determinação da legitimidade ou não. O setor financeiro. Léo, usura não é mais. Sim, não é mais. Usura. É que, na verdade, usura é imoral. Usura é pecado. É que a igreja entende que o juros atual não é usura de maneira alguma dentro de uma determinada medida. Depois de um determinado valor. O problema não é o valor, o problema é o mecanismo aqui para a usura. Tá? Então, instituições financeiras, elas trabalham dentro da justa medida. Então, quem ganha dinheiro com instituições financeiras não tem ilegitimidade. É legítimo a sua propriedade. Só que aqui tem um problema muito sério.
Aqui tem um problema muito sério. Tanto bancos, como indústrias bélicas, como indústrias de bebidas e indústria de entretenimento como um todo, cinema também, desde jogos até cinema, passando pelo esporte, tem um problema muito sério. Só é legítimo a sua a fortuna que eles geram, a renda que eles geram, contanto que seja correspondente à quantidade de riqueza que eles entregam à sociedade, ou seja, a sua não é utilidade, ao seu valor social empregado na sociedade. Day traders, ou traders no mercado financeiro, ou vendas de especulativo, ou produção em massa de bebidas destiladas, ou ainda produção em massa de bens bélicos, né, de equipamentos bélicos. Às vezes são necessários, porque a sociedade demanda, e tem pessoas que fazem uma justa utilização. Né? Um policial que tem uma arma de fogo e utilize para dar segurança à sociedade é uma justa utilização. Né? Um exército que lute contra um outro exército, cada um acha que está na sua justa utilização. Então, civis pacem para bellum. Né? Se você procura a paz, prepare para a guerra. Isso é um ditado que a própria igreja aceita. Né? O Santo Padre, o Papa, tem seguranças. E é mister, o homem de família, ter direito de ter meios de se defender. É mister. Não é que é direito, é obrigação. Muito bem, então o problema é a medida. E para o mercado financeiro é mais fácil. E mais difícil ao mesmo tempo. Por quê? Quem causou a crise financeira de 2008, a sua fortuna é totalmente legítima. Porque eles fizeram dinheiro com especulação, que era vender fumaça aos que compravam. Era transferência pura de renda, era scam. Só que é muito difícil a igreja dizer que um produto financeiro, uma opção, ou uma compra futura, ou até mesmo os seus traders de criptomoeda, se aquilo é apenas vender fumaça, se aquilo é especulação financeira simples, como diz a Centésimo Ano, ou se aquilo é uma forma de dar legitimidade e vender algum produto de serviço financeiro que seja útil à sociedade. Porque às vezes eu preciso daquela opção, porque eu tenho uma fábrica, que eu estou fazendo um hedge cambial, ou estou fazendo uma opção para fazer, ou eu como um trader, eu estou apostando no mercado financeiro e eu realmente tenho patrimônio que eu estou segurando a outra opção. Eu estou fazendo por especulação, mas o outro cara realmente precisa daquele hedge cambial. Entende? Então é difícil você falar o que é e o que não é ilegítimo. Porém, a igreja reserva ao livre exame. A evangelização dos povos e o livre exame. Nossa, parece meio... Não, mas é. Se você tem 100, 200, 300 bitcoins guardados porque você acha que o preço vai subir e você não faz nada com aquele dinheiro, você não compra uma casa melhor, você não compra um carro melhor, você não paga suas dívidas, você tá nem aí para as dívidas que você tem em moeda fiat, esse tipo de coisa, ou você não utiliza esse dinheiro para melhorar a vida nem da sua família, isso é entesouramento, isso é plenamente imoral. A imoralidade da posse daqueles bens. Mas a imoralidade não significa que eles devem ser tomados de você, mas a imoralidade da posse daqueles bens. Ou se você é dono de muita propriedade de terra e não faz nada com aquelas terras. Aquelas terras estão para pura especulação, está crescendo até floresta ali. Isso é a imoralidade daqueles bens. Aquela fortuna é ilegítima. Se você ganha dinheiro com a exploração de outras pessoas e se você não paga o justo salário, a sua propriedade é ilegítima. A Rerum Novarum disse isso, não foi nem a 40º ano, nem a 100º ano que inovaram isso. Foi a Rerum Novarum. O trabalhador é digno do seu salário e o salário tem que ser o suficiente para um pai de família dar dignidade aos seus filhos. Que aí não tem conta econômica, aí não tem cálculo econômico sobre a moralidade do salário. Então, veja, o argumento da DSI é muito bem feito sobre a origem do dinheiro e da propriedade privada. E a sua legitimidade é muito complicado para políticas públicas. Ela é mais para a orientação das pessoas. Porque no dia do juízo tudo será revelado, mas aqui vocês estão no canal de economia, certo? Então é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, considerem se tornar membro, certo? Um abraço, fiquem com Deus.